Como os sprintistas eles se viram para passar pela etapa das montanhas? Geralmente durante a transmissão de uma grande volta, Tour de France, Giro de Itália, Volta à Espanha, é comum nas etapas de montanha, as imagens sempre transmitem os escaladores pedalando quadrados, sofrendo. Obviamente, nem a preparação, o biotipo, nada é voltado para passar pelas montanhas. Mas eu tive a curiosidade de fazer algumas comparações, porque mesmo com aquela aparência, com aquele aparente sofrimento, esses caras continuam tendo uma performance que é fora do normal. Dentro daquele universo World Tour, eles sofrem muito mais do que os caras da montanha, eles não conseguiriam competir com os caras da montanha, só que mesmo assim, quando você compara eles a qualquer outro nível de atleta, eles continuam sendo ótimos escaladores, desde que eles não tenham a competição direta contra os escaladores que estão lá naquele mesmo universo. Então, apenas como uma brincadeira, Tour de France 2020, para não usar aquelas referências do passado, Tour de France 2020. A quarta etapa, que foram, eu vou colocar a altimetria para vocês, foram 160 km e meio, com 1, 2, 3, 4, 5 montanhas, com final em alta montanha. Quem foi o vencedor dessa etapa? Primož Roglič. Ele venceu a etapa com uma velocidade média de 38,86 km por hora. Isso por si só, para todo mundo que pedala, consegue entender que uma etapa de 160 km com 5 montanhas, final em alta montanha, o cara me termina a etapa com 38,86 km por hora de velocidade, é uma coisa astronômica. Ele terminou a etapa em 4 horas, 7 minutos e 47 segundos. E aonde está o Peter Sagan nessa etapa que o Primož Roglič ganhou em 4 horas e 7 minutos? Ele chegou 16 minutos e 9 segundos após o Primož Roglič, que para o universo Tour de France, classificação geral, 16 minutos é uma eternidade. Agora, vamos transformar isso num parâmetro de um pedal. Um pedal que dura 4 horas. Quando você tem o cara que teve o objetivo de ganhar, que é o caso do Primož Roglič, e o outro cara que teve o objetivo de completar a etapa e a diferença é apenas de 16 minutos, o que isso representa em números, em velocidade? O Primož Roglič, ele completou com uma velocidade média de 38,86 km por hora. Daí eu fiz o cálculozinho aqui da velocidade média do Peter Sagan, 36,38 por hora. Então, o Peter Sagan, que assim como todos os sprintistas, que eles são, então é uma brincadeira, mas eles são injustamente expostos, sofrendo na montanha. Quando você pega um cara como o Peter Sagan, que a ideia dele não era fazer essa etapa rápido, 160 km, o cara me termina uma etapa com 36,38 km por hora de média. 16 minutos atrás de um dos melhores, o melhor escalador de 2020, só que o melhor escalador, de novo, tinha a ideia de chegar o mais rápido possível e o Peter Sagan de completar a etapa. Então, quando a gente pega o Peter Sagan, tira do contexto o World Tour e coloca em qualquer competição do planeta que não é o World Tour, mesmo que seja só de montanha, o cara tem uma chance muito grande de ganhar qualquer competição do planeta. Então se colocar ele provavelmente para fazer qualquer Gran Fondo, L'Etape e etc, você pode pegar o melhor escalador que existe amador, o Peter Sagan vai chegar pelo menos 10 minutos na frente do cara. É impressionante. Eu fiz essa brincadeira só para ressaltar a performance desses caras, que é realmente algo de tirar, assim, de tirar o chapéu. Daí na quinta etapa, só para criar uma outra referência,
Foi uma etapa de 180 km, considerada uma etapa plana. Quem ganhou foi o Van Aert, com uma velocidade média de 42 km por hora. O último ciclista a cruzar a linha de chegada foi o Castroviejo, da Ineos, que ele chegou 9 minutos após, só 9 minutos. Então, enquanto o vencedor chegou lá, 42 de média, 9 minutos após, numa etapa de 180 km, o Castroviejo, que fez o trabalho que ele tinha que fazer, provavelmente lá na frente do pelotão. Depois que ele fez o que ele tinha que fazer, ele levantou a mão e falou assim: eu vou completar os 180 km. E qual que é a velocidade média que ele completou os 180 km? 40,66 km por hora de média. É realmente algo fora do sério. Todos os caras que estão lá, absolutamente todos. Durante os resumos que eu faço, às vezes eu me sinto até um pouco desconfortável em falar, pô, o cara não tá bem, o cara andou mal, não sei o quê. É que para aquele contexto, né, existem obviamente momentos que o cara tá muito mal, outros caras que estão muito bem. Mas como treinador que gosta de olhar a performance humana, se você pegar o último ciclista da classificação geral do Tour de France e colocar de novo em qualquer competição que não seja o World Tour no planeta, o cara vai ter uma performance incrível. Se você estiver falando de comparar com qualquer amador, pode pegar o melhor amador que você conhece, aquele cara do seu bairro, da sua cidade, que dá na cabeça de todo mundo. Se pegar um cara desse, entendeu? Não, assim, não tem como comparar, não tem como pedalar junto, não tem como... É só pegar isso como exemplo. 180 km do Castroviejo, 180 km girando, terminou a 40 km por hora. Realmente de se admirar o que eles fazem, e por isso que esse esporte é tão fantástico. Sintam-se à vontade em colocar aí as referências que vocês conhecem, tempos impressionantes, comparações que ressaltam essa performance humana que é fantástica dos caras, certo? Apenas por curiosidade, é isso, um abraço, tchau.